Ainda nos assuntos da capital federal, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que, ao lado da bancada do partido e de outros políticos, vai apresentar ao Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, após um discurso que seria considerado transfóbico. Acompanhe a reportagem Informação Completa com Letícia Miyamoto. Parlamentares de esquerda já entraram com ações para tentar cassar o mandato do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Durante a ação desta quarta, Dia Internacional da Mulher, o parlamentar subiu à tribuna com uma peruca loira e disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que, ao lado da bancada do partido e de outros políticos, vai apresentar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato do deputado. Um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. No fim da tarde, o Ministério Público Federal apresentou uma representação à Câmara pedindo que a mesa diretora apure as violações éticas do deputado. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também se manifestou sobre o caso. Pelas redes sociais, Lira afirmou que, abre aspas, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Lira reforçou que não admitirá o desrespeito contra ninguém e continuou. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. Fecha aspas. Outros partidos também se movimentaram para tentar punir Nicolas Ferreira. A deputada Sâmia Bonfim, líder do PSOL na Câmara, afirmou que vai apresentar uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal. Caso aprovada, a notícia-crime se tornará uma ação penal e o deputado responderá na condição de réu. A transfobia foi equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Fernando Capês, qual a sua avaliação quanto a esse posicionamento de Nicolas Ferreira ontem no plenário da Câmara? Bom, ele tem a imunidade parlamentar, a imunidade material por crimes praticados de opinião. Então, ele estava na tribuna, expôs uma opinião, claro, é um deputado jovem, ainda tem alguns impulsos, fruto da imaturidade, da pouca idade, um deputado de grande futuro, e não acho que seja motivo para a cassação do mandato. Acho que o Arthur Lira se colocou bem, é motivo para uma reprimenda pública. Repito, a imunidade material, a imunidade torna a inexistência de crime as opiniões manifestadas na tribuna pelo deputado no exercício do seu mandato. Por outro lado, a lei de racismo considera no artigo 20 racismo incitar ou praticar a discriminação, mas a lei não previa a discriminação por orientação sexual. O Supremo Tribunal Federal, numa ação elogiável no mérito, mas totalmente contrária à Constituição Federal, legislou e criou um novo crime, que é a discriminação por orientação sexual. Isso não está na lei. Há um dogma na nossa Constituição de que não há crime sem lei que o defina.
Juiz não pode inventar crimes ou fazer interpretações extensivas. De qualquer maneira, por meio de uma interpretação extensiva inconstitucional, elogiável no mérito, no entanto, o Supremo Tribunal Federal acrescentou a prática de racismo por orientação sexual. Veja, ele praticou racismo por orientação sexual ou fez uma brincadeira inoportuna e imatura? Acho que deve ficar no meio termo essa questão. Provavelmente ele vai ter uma orientação para não se expor dessa maneira, de forma tão imprudente e, repito, tão imatura. Deputado de grande futuro, deve-se ter respeito pela legitimidade do voto popular, não se pode ir caçando mandato assim, à torta e à direita, e acho que vai valer como uma lição para ele, que desejo a ele um bom mandato. Pois é, agora, Diogo Schelp, é importante relembrar a audiência que o presidente da Câmara, Arthur Lira, condenou e disse que o plenário não é palco para exibicionismo. Você entende que houve exagero por parte do deputado, Diogo? E quais devem e podem ser as implicações para o parlamentar? O problema, Daniel, é que ele não vai parar por aí. Obviamente que o objetivo do deputado era chamar a atenção e conseguiu chamar a atenção. Conseguiu chamar a atenção apesar de não ter absolutamente nada de importante a dizer, nada que acrescente à sociedade brasileira a não ser preconceitos, a não ser manifestação de preconceitos. O deputado, obviamente, se protege atrás do escudo da imunidade parlamentar para, sim, cometer injúria, para fazer algo que é absolutamente condenável. A gente precisa lembrar que ele tem, um mentor nesse tipo de atitude. O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante os muitos anos em que foi deputado federal, fez exatamente isso. Ele chamava a atenção de uma parcela do seu nicho do eleitorado, principalmente, que gostava desse tipo de atitude, o chamado ser contra o politicamente correto, e ele usava exatamente a imunidade parlamentar para extrapolar todos os limites do que é razoável, do que se pode dizer. Por exemplo, em 1999, ele disse que o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, deveria ser fuzilado por defender a privatização da Petrobras. Veja que plot twist, que virada, que reviravolta. Depois, presidente Bolsonaro, ele próprio, passou a defender a privatização da Petrobras. Quando votou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele fez uma homenagem a um notório torturador da ditadura militar, algo que, obviamente, é absolutamente vil do ponto de vista humano e também do ponto de vista de respeito democrático. Então, a verdade é que o deputado conseguiu chamar a atenção, Infelizmente, há muita gente que gosta desse tipo de atitude, que acha bonitinho um deputado que vai na tribuna caçoar dos outros, caçoar da orientação sexual, caçoar das questões de gênero, e é assim que vai seguir, se não houver algo mais do que simplesmente um reforço da palavra, um puxão de orelha do presidente da Câmara.